Vivemos em uma época em que a palavra liberdade é exaltada como um dos maiores valores da sociedade moderna. Somos constantemente levados a acreditar que temos autonomia total sobre nossas escolhas, ações e destinos. Mas será que essa liberdade aparente é real? Ou estará mascarando uma realidade muito mais complexa? Será que não estamos, na verdade, presos a desejos invisíveis, comandados por impulsos que nos tornam reféns de nossas próprias vontades? A filosofia estoica nos convida a refletir sobre a essência da verdadeira liberdade, que vai muito além das aparências e das permissões externas. Neste vídeo, vamos desmistificar a falsa sensação de liberdade que vivemos hoje, compreender o império dos desejos que nos domina e revelar a escravidão invisível que se esconde por trás dessa ilusão. Prepare-se para uma jornada transformadora, que desafiará suas crenças e abrirá caminhos para o autodomínio e a verdadeira liberdade interior. 1. A falsa sensação de liberdade. Vivemos em uma era que se orgulha de ser livre. Gritamos aos quatro ventos que somos donos de nós mesmos, que podemos escolher o que queremos, vestir o que desejamos, amar quem quisermos, consumir o que sonhamos. Mas há um paradoxo silencioso escondido nesse discurso. Nunca fomos tão controlados. A liberdade moderna é um espelho dourado. Reflete a autonomia, mas por trás há uma coleira invisível, feita de desejos fabricados, impulsos condicionados e vontades que não nasceram de dentro de nós, mas foram implantadas pouco a pouco, até parecerem nossas. O homem moderno acredita que é livre, porque pode escolher entre 1000 opções de consumo, entre infinitas opiniões e estilos de vida. Mas escolha não é liberdade, é distração. O excesso de opções é uma jaula disfarçada de abundância. Vivemos cercados por escolhas vazias, onde cada decisão é guiada pelo medo de ficar para trás, pelo desejo de se destacar ou pela necessidade de ser aceito. A liberdade verdadeira não está em poder escolher tudo, mas em não ser escravo de nada. Os estoicos entendiam isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio alertava que o homem é escravo do que deseja possuir. E hoje, a sociedade nos transformou em caçadores exaustos de sensações. Trocamos a paz interior por curtidas, a reflexão por dopamina instantânea, o silêncio pela constante necessidade de estar conectado. Achamos que controlamos o mundo com um toque na tela, mas é o mundo que nos controla através dela. A falsa liberdade é sedutora porque ela alimenta o ego enquanto enfraquece a alma. Você acredita que está vivendo por vontade própria, quando na verdade segue o fluxo da massa, comprando o que todos compram, pensando o que todos pensam, indignando-se com o que todos se indignam. Somos marionetes que chamam os próprios fios de opinião. O verdadeiro homem livre, segundo Epicteto, é aquele que domina seus impulsos e aceita o que não pode controlar. Ele não se deixa arrastar por tendências, nem manipular por desejos alheios. Sua liberdade é interior e por isso inabalável. A multidão pode correr para o abismo, mas ele permanece firme, como uma rocha em meio ao frenesi do mar. A falsa liberdade nos promete felicidade, mas entrega vazio. Nos convence de que estamos no comando, mas nos torna dependentes. E enquanto corremos atrás de um ideal de vida imposto por outros, esquecemos da única liberdade que realmente importa, a de sermos donos de nossa própria mente. Talvez a maior prisão do século XXI não tenha muros, nem grades, nem guardas. Ela está dentro de nós, na incapacidade de dizer não ao que nos oferece prazer, no medo de ficar desconectado, no desespero de ser visto. A verdadeira revolução começa quando você para e se pergunta: sou livre ou apenas faço o que esperam que eu faça? 2. O império dos desejos. Vivemos sob o domínio de um império invisível, o império dos desejos. Não há tirano mais poderoso do que aquele que faz seus súditos acreditarem que são livres, enquanto os controla por dentro. Esse tirano não se impõe com espadas ou exércitos, mas com estímulos, propagandas e promessas de prazer. Ele não exige obediência pela força, mas pela sedução. E todos nós, sem perceber, ajoelhamos diante dele todos os dias. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por convites disfarçados de liberdade. Compre, sinta, curta, experimente, mostre. O sistema aprendeu a manipular a mente humana com a precisão de um cirurgião.
Ele desperta nossos instintos primitivos. O medo de ficar para trás, a vaidade de ser admirado, o desejo de prazer imediato, e transforma tudo isso em lucro. Somos consumidores emocionais, comprando para preencher vazios que o próprio sistema criou. Os estoicos já alertavam. Quem não domina seus desejos se torna escravo deles, e essa escravidão é sutil, quase doce. Ela nos dá pequenas recompensas, um elogio, uma notificação, um novo objeto, que anestesiam a alma enquanto nos tornam dependentes. O problema não é desejar, mas ser dominado pelo desejo. Quando a vontade de possuir se torna mais forte do que a capacidade de discernir, deixamos de ser donos de nós mesmos. Epicteto dizia: não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o que acontece. O mesmo vale para o desejo. Não é o objeto que nos escraviza, mas o significado que damos a ele. O carro, a roupa, o corpo perfeito, o status social, nada disso tem poder em si. O poder está na ilusão que projetamos sobre eles. Acreditamos que, ao conquistar tudo isso, encontraremos paz. Mas a paz que depende de conquistas externas é tão frágil quanto o vento. O império dos desejos é engenhoso. Ele muda de forma conforme os tempos. Antigamente, a cobiça estava nos palácios e nas coroas. Hoje ela cabe no bolso, em uma tela que dita o que devemos sonhar. O sistema aprendeu a explorar o lado mais vulnerável do ser humano: a busca por significado. Só que ele não oferece significado algum, apenas distrações disfarçadas de propósito. Ser livre, portanto, é um ato de resistência. É dizer não quando todos dizem sim. É entender que o desejo é um servo útil, mas um mestre cruel. O homem que controla seus impulsos é senhor de si. O homem que é controlado por eles é escravo do mundo. Enquanto a maioria corre atrás de sensações, o verdadeiro estoico caminha na direção oposta. Ele busca a serenidade, a clareza, a suficiência. Ele compreende que o prazer pode ser agradável, mas a paz é invencível. O império dos desejos continuará tentando governar a mente humana, oferecendo ilusões de felicidade imediata. Mas aquele que aprendeu a se bastar, que encontra alegria no que já tem, torna-se inatingível. Porque ninguém pode escravizar quem já é livre por dentro. 3. A escravidão invisível. Quando a liberdade é só aparência, nunca na história o ser humano acreditou ser tão livre. E, paradoxalmente, nunca esteve tão preso. Vivemos em um tempo em que as correntes não são mais de ferro, mas de ideias. O novo cárcere não tem muros, tem telas. Não há carcereiro, há algoritmos. E o prisioneiro sorri, convencido de que escolheu estar ali. A escravidão de hoje é sofisticada. Ela se disfarça de liberdade de escolha, quando na verdade escolhem por nós. Escolhem o que vemos, o que desejamos, o que pensamos que precisamos. Somos conduzidos não pela razão, mas pela dopamina, essa moeda invisível que compra nossa atenção em troca de pequenos prazeres. Cada clique, cada curtida, cada nova tendência é uma coleira dourada. Bonita, confortável, mas ainda assim uma coleira. A modernidade nos deu a ilusão da autonomia, mas tirou a soberania da mente. Confundimos liberdade com acesso e vontade com vício. Chamamos de liberdade o direito de consumir o que quisermos quando quisermos, mas raramente questionamos por que queremos. Não somos livres quando desejamos o que o sistema nos ensina a desejar. Somos apenas peças previsíveis de uma engrenagem que transforma nossas emoções em dados e nossos medos em lucro. O estoico enxerga o que os outros não veem. Ele percebe que a verdadeira prisão está no apego. Não importa se o grilhão é um celular, uma ambição ou uma vaidade. Enquanto dependermos disso para sentir valor, estaremos algemados. A alma só é livre quando não precisa de nada além da própria virtude. Tudo o mais é empréstimo do mundo, e o mundo cobra caro. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso, e encontrará força." Mas o homem moderno tenta controlar tudo, menos a si mesmo. Quer dominar o mercado, as opiniões, a aparência, e ignora o império mais importante, o império interior. Ele acredita que é senhor do próprio destino, mas age como um servo do ambiente, reagindo ao que o rodeia como um barco à deriva nas correntes do desejo coletivo. A escravidão invisível é a mais perigosa porque não dói. Ela embala o homem em conforto e distração.
Ela oferece prazer em doses diárias, para que ele nunca desperte. O pão e o circo se tornaram likes e séries. E assim, o homem que se julga esclarecido se torna cativo de uma prisão luminosa, decorada com promessas de felicidade instantânea. A verdadeira liberdade, no entanto, é silenciosa. Ela nasce quando você percebe que pode viver sem aquilo que disseram ser indispensável, que pode caminhar sem as muletas do status, da validação, do consumo. É quando o preciso se transforma em posso, mas não quero. Esse é o instante em que o espírito se ergue e o homem volta a ser dono de si. Porque ser livre não é fazer tudo o que se quer, é não precisar fazer o que não se deve. A liberdade verdadeira é disciplina, é domínio sobre o próprio impulso, é a capacidade de olhar para o mundo que grita mais e responder com serenidade: já tenho o suficiente. E nesse momento, o império dos desejos desmorona e o homem enfim se liberta, não do mundo, mas de si mesmo. 4. O chamado à autossuficiência. A liberdade interior como revolução silenciosa. Vivemos em uma era de vozes altas e silêncios vazios. Todos querem ser ouvidos, mas poucos têm algo verdadeiro a dizer. A maioria fala do que consome, do que deseja, do que teme, mas quase ninguém fala de si com profundidade. E talvez seja esse o grande chamado dos tempos modernos: reaprender a bastar-se. Porque enquanto o homem depender do mundo para se sentir completo, ele continuará cativo, mesmo que o mundo o aplauda. O estoico entende que a autossuficiência não é isolamento, mas liberdade emocional. É o ponto em que o mundo pode tirar tudo de você: fortuna, reputação, companhia. E ainda assim você permanece inteiro. Porque quem se alimenta de virtude jamais passa fome de aprovação. A verdadeira revolução não acontece nas ruas nem nas urnas, mas no instante em que alguém se recusa a ser manipulado pelo desejo. E esse instante é silencioso, invisível, incompreensível para o homem comum. A autossuficiência é o último ato de rebeldia em um mundo que nos quer carentes. Carentes de novidades, de status, de validação. Tudo é desenhado para gerar dependência, emocional, financeira, psicológica. Mas o homem que aprende a não precisar é incontrolável. Ele se torna um perigo para o sistema, porque não há corda que o prenda, nem promessa que o seduza. É por isso que o estoico é um estranho na multidão. Ele caminha entre os homens, mas não se mistura com suas ilusões. Sêneca dizia que a maior riqueza é contentar-se com o pouco. E isso não é conformismo, é poder. Porque quem precisa de pouco perde pouco. E quem perde pouco teme pouco. A coragem nasce dessa leveza, dessa ausência de amarras. O homem autossuficiente não foge do mundo, mas o observa de um ponto elevado, onde as paixões humanas se tornam pequenas e as urgências se dissolvem como fumaça. Ele ainda sente, ainda age, mas não se deixa arrastar. Autossuficiência é, portanto, a arte de possuir a si mesmo. Não se trata de rejeitar o amor, o conforto ou a convivência, mas de não ser escravizado por nada disso. É amar sem depender, trabalhar sem se corromper, lutar sem perder a serenidade. É olhar para dentro e encontrar ali o que o mundo inteiro tenta vender do lado de fora. E esse reencontro com a própria essência é o início de toda verdadeira revolução. O mundo moderno ensina o homem a buscar poder sobre os outros. O estoicismo o ensina a conquistar poder sobre si. Um ensina a dominar, o outro a libertar. E quando o homem se torna senhor de si, ele inspira sem falar, guia sem mandar, transforma sem querer. Porque a verdadeira influência não vem da força, mas do exemplo. O chamado à autossuficiência é o chamado à maturidade espiritual, que é o retorno ao essencial, ao que permanece quando tudo se desmorona. É a lembrança de que a paz não é algo que se encontra, mas algo que se constrói dentro. Enquanto o mundo grita precise de mais, o sábio sussurra precise de menos. E nessa simplicidade silenciosa, ele encontra o que o sucesso, o status e o prazer nunca conseguiram dar: liberdade. A liberdade interior não faz barulho, mas move montanhas. Ela é a revolução que o sistema mais teme, porque não pode ser comprada nem controlada. É o fogo discreto que acende o espírito humano e o torna imune à manipulação. O homem autossuficiente é aquele que descobriu o segredo que poucos ousam encarar. Quem domina a si mesmo, domina o mundo. 5. O despertar da consciência quando o homem se torna imune às ilusões. Há um instante na jornada em que o homem desperta,
E esse despertar não é ruidoso, não é dramático, não é acompanhado de aplausos. Ele acontece em silêncio. É o momento em que a alma percebe que nada fora dela pode conceder a verdadeira liberdade. Quando compreende que o ouro, o poder, o prazer e a aprovação dos outros são correntes disfarçadas de conquistas. É aí que o espírito se eleva, porque a liberdade não é fazer o que se quer, é não precisar querer tudo o que o mundo oferece. O homem desperto não é frio nem indiferente. Ele ama, trabalha, luta, mas faz tudo isso sem ser escravo do resultado. Ele se tornou imune ao jogo das aparências, à necessidade de provar algo a alguém. O olhar dele é firme, não porque venceu o mundo, mas porque entendeu que o mundo não precisa mais ser vencido. A guerra que travava lá fora era apenas o reflexo da guerra dentro dele. E agora, em paz, ele se torna senhor de si. Esse é o verdadeiro poder. O poder que não pode ser comprado nem concedido, apenas conquistado pelo domínio próprio. O homem que desperta deixa de ser massa moldada pelo sistema e passa a ser rocha, inabalável diante das marés do desejo. Ele vive no mesmo mundo, mas já não pertence a ele. Nada o possui, nada o seduz. Ele caminha leve, porque aprendeu que a maior riqueza é a serenidade e a maior vitória é a de não precisar vencer ninguém. E quando um homem assim desperta, ele acende uma luz que inevitavelmente inspira outros. Sua simples presença se torna um lembrete de que ainda há caminho para quem busca a verdade. E talvez seja essa a revolução que o mundo mais teme. A de homens e mulheres que não podem mais ser manipulados, porque encontraram dentro de si o que o sistema tenta vender. Em 1000 versões falsas, a paz interior. Se este vídeo fez você refletir, não peço que se inscreva apenas por costume. Inscreva-se somente se o conteúdo agregar valor à sua jornada. E se ele o tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise despertar. Porque é assim que uma ideia se torna chama. É assim que um pensamento liberta. É assim que a rocha permanece firme, enquanto o mundo lá fora continua sendo apenas ondas.